Gente, boa noite. É, Como ultimamente tem dado, né, tem tido ser muito difícil eu dar aula para vocês, porque, né, a gente tem perdido o horário. Então eu quis fazer essa videoaula, né, para que vocês pudessem ter algumas noçõezinhas rápidas, caso, né, e porque também eu pedi algumas atividades para você, pessoal. Bom, o assunto nosso era o imperialismo, né? Eu mandei nesse PDF para vocês. E eu preciso, de uma forma geral, como vocês entendem como que nasceu o imperialismo, ou o que a gente chama de neocolonialismo, e como, de certa forma, ele ainda influencia, né, nas questões mundiais. Então, como a gente pode reconhecer, por exemplo, no caso da Rússia, na Ucrânia, ou o caso dos Estados Unidos, no resto do mundo, tá? O imperialismo, né, ele vai surgir, né, no século XIX, principalmente no mundo, para falar sobre essa característica de uma nova colonização de regiões que, apesar de já serem conhecidas mundialmente, né, no caso da África, da Oceania e da Ásia, mas ainda estavam sob dominação de grupos étnicos muito variados, né? No caso, por exemplo, da África. Então, o que vai ser um pouco diferente daquela época, né, da colonização, que, por exemplo, aconteceu com o Brasil? Vai ser diferente porque essa ideia agora, ela vai surgir principalmente com um caráter de civilizar esses grupos, né? A gente bem sabe que, na verdade, a intenção não era essa, né? A intenção nunca foi de civilizar, mas por trás do discurso civilizatório vai estar o discurso civilizatório com base nas teorias raciais e também, mas a intenção, as intenções reais, nada mais é do que a própria exploração, que nem aconteceu com o Brasil e Portugal, né? No caso, Portugal em relação às terras brasileiras. Essa necessidade de exploração, não só de matéria-prima, mas como mercado consumidor e mão de obra, vai vir, né, dessas regiões que eu falei, né? Ásia, Oceania e África. E vai surgir principalmente por causa da alta demanda que a Revolução Industrial, que começou lá no século XVIII, né, e que vai principalmente ganhar uma proporção gigantesca no século XIX, e que até hoje ainda está acontecendo, né, é uma evolução tecnológica que ela não parou, vai precisar. Então, por que ela vai precisar, né? Eu falei, a revolução ela vai se tornar um grande sucesso. Só que para aumentar o número, né, a carga de indústria, de mais produtos manufaturados, a gente precisa de alguns elementos. Quais são esses elementos? Esses elementos sempre são a mão de obra, matéria-prima e mercado consumidor. Essas três partes é que alimentam a indústria, né? De todas as formas. Como que vai acontecer? Essa matéria-prima ela vai ser retirada desses lugares que vão ser explorados, né? Essas matérias-primas vão para a Europa, vão se tornar produtos manufaturados na Europa, né? Sendo utilizado a mão de obra muito barata, né? E muito mesmo até escravocrata nessas regiões que vão ser exploradas. Esses produtos de matéria-prima vão ser enviados à Europa, a Europa vai produzir, né, produtos manufaturados, e além de ser vendido na Europa, na América, vai ser vendido de novo dentro das colônias, né, europeias. Né? Então, o que acontece? Todo o produto, o dinheiro vai acabar indo para a Europa, né? É possível impor um controle não só político nessas regiões, né? Como esse controle político? Esse controle político vai surgir principalmente de que eu coloco nessas regiões exploradas pessoas que têm governos próprios delas, só que elas vão, na verdade, reconhecer o meu governo europeu como o principal, né? Na verdade, as mudanças, toda a demanda vai ser desses governos.
ou pode ser nessa condição de lucro econômico, né? Que vai tornar essas regiões colonizadas, novas colonizadas, em regiões dependentes economicamente da Europa, né? Bom, como eu falei, elas podem, né, dominar essas regiões de diversas maneiras. Um pode ser militarmente, né, que nem eu estou falando aqui, que é uma ocupação formal, por exemplo, que é o caso, por exemplo, que a Rússia está usando na Ucrânia, né? Essa entrada militar desses grupos, né, dessa ocupação, vai, além de criar conflitos reais nesses lugares, vai aumentar o investimento militar, o que, de certa forma, é bom também para a indústria, né, europeia ou até hoje. Politicamente, como eu falei, que eles vão dominar a política dessa região. Economicamente, que eu falei, eles vão criar a dependência econômica e culturalmente, porque não basta eles só dominarem tudo isso. Eles vão impor a cultura, a religião, tudo mais do europeu em cima nessas regiões. Eu acho que dá para fazer esse reconhecimento do que aconteceu com o Brasil, o que aconteceu com a América do Sul, com a América Central, né, e com a América do Norte. E por isso que é uma característica do imperialismo, né? E por isso que a gente vai chamar de neocolonialismo. Neo significa novo, então uma nova tipo de configuração, um novo tipo de colonização. Essa colonização, como eu falei, ela não é só econômica, ela não é só exploratória, ela também vai impor a cultura, principalmente desses grupos que se consideram superiores a outros grupos, né? Aqui eu trago para vocês, nesse PowerPoint, uma comparação entre como foi a colonização, né? Lá no século XIV, XV, XVI, né, também por grupos, né, países, nações europeias, e agora a partir, né, do século XIX, né. Antes era o mercantilismo, né, que era a base, né, que era acúmulo de ouro, né, proteção, né, políticas de proteção. Hoje é o capitalismo, né, o capitalismo industrial, principalmente, que vai exercer em cima dessas colônias, né. O que antes, quem comandava essas colônias era o Estado absolutista, ou seja, as monarquias absolutistas, aqueles reis que poderiam mandar em tudo, já que eles tinham poder absoluto. Agora, não é mais, agora é o Estado, principalmente a classe burguesa, né? Porque é a classe burguesa que é proprietária, ela é dona da indústria. Hoje em dia, o próprio imperialismo que ainda é exercido no mundo, ela também continua sendo da classe burguesa. O que era no século, né, XVI era Portugal e Espanha, principalmente, agora serão outros países, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Bélgica, os Estados Unidos, já desde essa época, e o Japão, criando o imperialismo, principalmente dentro da Ásia, né? O controle é sobre tudo. O controle é sobre a matéria-prima, o mercado consumidor e a mão de obra. É essa tríade que eu falei para vocês, que ela é realmente extremamente necessária para a expansão da industrialização. Se a gente quer uma indústria forte, a gente precisa continuar produzindo. As pessoas precisam continuar consumindo, né? Inicialmente, o que vai vir, né, para que exista autorização para que esses países explorem essas regiões, África e Ásia, não vai vir das comunidades, das etnias, dos grupos que estão nesses lugares, como no caso, tipo, mongóis, né, chineses, ou dos diversos grupos que estão na África. Não, essa decisão vai vir diretamente dos grupos dominadores, que é a Europa, né? A Alemanha, que tinha acabado de se tornar uma nação, na verdade, ela era pequenas nações que se juntaram no século XIX para se tornar uma nação, e a Itália também, que também eram pequenas nações que se juntaram para se tornar um país, vão entrar um pouco depois nessa busca por essas regiões de colônia.
Por isso que a Alemanha, né, vai conduzir a partilha, que a gente chama de partilha da África, tá? Que é a Conferência de Berlim, né? Que vai demorar um ano para acontecer várias reuniões em Berlim, decidindo quem fica com o quê. Essa charge, eu gosto muito dela, né? Porque ela praticamente mostra o rei, naquela época, na verdade, né? O primeiro-ministro da Alemanha dividindo entre os outros países, né, a África, né, um pedacinho para cada um, como se fosse um bolo mesmo, né? Se a gente pensasse que a África fosse que nem ela deveria ser por causa das etnias que existiam lá, na verdade, a configuração política da África deveria ser assim, dessa maneira, e milhares de grupos, né, sociais e étnicos. Por quê? Porque esses grupos, eles eram grupos pequenos, eles não eram grupos amplos. Hoje em dia, a África possui todos esses países? Claro que não. A África, hoje, mesmo depois da independência em relação a essas metrópoles europeias, elas mantiveram uma grande parte da configuração que era da partilha, né? Então, mesmo depois das independências na década de 70, né, porque hoje os países, né, são países soberanos na África, né, eles não são pedaços de território a nenhum outro país, eles são países soberanos, eles são nações independentes, eles mantêm uma grande parte desse formato. Lógico que esse mapa aqui é de 1914, vai mudar um pouquinho. Então, mas ele não tem nada a ver com o que deveria ser até hoje a Constituição, né, da África, considerando que a África ela tem milhares de etnias que falam milhares de línguas diferentes, tá? Tanto que dentro do mesmo território hoje, né, de um país soberano africano, por exemplo, que fica aqui, ó, no Congo, né, que foi o Congo belga, né, que pertenceu à Bélgica, que fica bem nessa região aqui, se vocês separarem, dentro do próprio, existe uma língua oficial, né, que deve ser falada em todo o país, mas que tem várias outras linguagens nativas que existem dessas etnias, né, e que não se perderam. Lógico, muitas delas vão se perdendo ao longo do tempo, mas nem todas se perderam. Mas qual que é a justificativa que eu vou usar para ter essa dominação? Eu posso utilizar simplesmente a justificativa econômica de dominação? Ah, porque eu quero invadir o país e eu vou tomar? Não, não posso mais. Porque tem que considerar que vários países, né, são soberanos no mundo e que, teoricamente, eles deveriam, então, ser partilhados também por esses outros países. Por exemplo, o Brasil, que já era um país independente nessa época, né? A gente não era mais uma colônia. Então, foi necessário buscar, através da ciência, em teorias científicas, para explicar o motivo dessa dominação. E é isso que eu gostaria de falar na próxima aula, né? Que eu vou gravar outro videozinho para vocês. Mas essa primeira parte é mais para vocês conseguirem resolver as atividades que eu enviei. Tchauzinho para vocês, gente. Né? E até o próximo vídeo que eu vou mandar outra aulinha. Beijo!